Olá, bem-vindo a esse canal. Eu sou a professora Flávia Martins e hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução histórica ao direito do consumidor. Seja bem-vindo. Tá? Quando nós pensamos em consumo, como será que as pessoas começaram a consumir? Quando se deu isso? Nós vamos parar para refletir, né? Quando que a gente teve os primeiros atos em que as pessoas precisaram das coisas, né? Então, quando a gente fala de consumo, a primeira ideia sobre isso é uma ideia diferente da ideia que nós temos hoje. Porque o consumo, ele foi dado, ele foi modificado, seria a palavra mais correta, ao longo do tempo, ok? Lá nos primórdios da humanidade, as pessoas consumiam para a necessidade delas. Então, pense que aquele produto que era manufaturado, feito pelas mãos, ou um produto industrializado no passar do tempo, né, esses dois tipos de produtos, mas lá no início os produtos eram feitos para a necessidade das pessoas, ok? Então, se eu fosse negociar coisas que fossem de comer, aquelas pessoas precisavam da comida. Se eu fosse negociar, ou vender, ou fabricar, né, produtos que fossem para uso pessoal, a pessoa que fosse adquirir, ia adquirir debaixo da necessidade, dentro da necessidade dela. Então, essa palavra é muito importante para a ideia que foi se alterando de direito do consumidor. Então, vamos lá, vou trazer um exemplo para você. Vamos pensar o seguinte, que a Flávia, né, precise de um sapato. Então, eu chego para você que sabe fazer sapatos, e falo assim, ó, vamos pensar lá no começo, tá? Não hoje. E eu chego para você e falo assim, faça um sapato para o meu pé, por favor. Então, que informações você precisava da Flávia para fazer um sapato? Possivelmente você ia pegar o meu pé e ia medir o meu pé, não é? Você ia ver o comprimento do meu pé, a largura do meu pé, a altura do meu pé e ia perguntar para mim coisas assim, Flávia, o que você vai fazer com esse sapato? Você vai trabalhar colhendo, assim na roça com esse sapato? Você vai para o baile aqui da nossa vila com esse sapato? Você vai ficar em casa com o sapato? E diante dessas informações e dessas medidas, você faria um sapato para mim. Então, você que tinha uma habilidade, que dividia o seu tempo, o seu momento, a sua vida, né? Você falava, hoje dá para fazer 2 sapatos, ou nessa semana eu consigo fazer 3, 4 sapatos, consertar um, você dispunha. Você faria um sapato para a minha necessidade, porque eu diria para você qual é a minha necessidade naquilo. E isso era feito. E quando eu fosse buscar o sapato, não é? Eu encaixaria e possivelmente aquele sapato serviria em mim, ou você teria que fazer alguns ajustes, mas nós nos resolveríamos. Você precisava daquele dinheiro, não é? Então, no primeiro momento da economia, você fazia produtos com a sua habilidade, punha o preço naquele produto que justificasse o tempo e o esforço que você demandou para fazer aquele produto, aquele sapato para a Flávia, e a Flávia consumia dentro da necessidade que ela tinha do produto, ok? Então a Flávia ia lá, você sabia exatamente o que você estava fazendo, para quem você estava fazendo, quanto aquilo desgastava você, portanto aquilo tinha sentido para você, tá? Vamos pensar que num dia de trabalho, se você tivesse estressado, você podia mudar e falar, não vou mais trabalhar em cima do sapato da Flávia, vou trabalhar em cima do sapato de outra pessoa. Eu quero mudar o material para ver se o material fica mais resistente ou mais estiloso ou mais charmoso. Aquilo tinha sentido para você, porque você era dono daquele serviço, você entendia completamente o que você estava fazendo. Vamos supor que também num dia você estivesse cansado, você podia parar um pouco mais cedo, você fazia um pouquinho mais ali de tempo no almoço, você estendia as pernas para cima em algum lugar, você tomava um café vagarosamente, enquanto você refletia. Se você estivesse doente,
você podia não trabalhar aquele dia e dar um pouco mais de você no dia seguinte. Você fazia o seu tempo, você punha o seu preço e aquilo tinha sentido para você. E eu comprava para minha necessidade. Aquele sapato era feito para o meu pé, ele se encaixava, era a minha necessidade e o produto era feito para mim. Tá, isso é a primeira noção, que a gente tem essa noção completamente alterada no decorrer dos anos. O que aconteceu? Aconteceu que a sociedade foi estruturando-se de maneira diferente, as ideologias sempre têm que ter um fundamento, né? Então, toda mudança estrutural de sociedade e de consumo e da estrutura do que for, precisa de uma ideologia nova para ela poder valer. E aconteceu que a gente teve uma mudança muito radical com a Revolução Industrial, né? E isso trouxe ideias completamente novas. Então, pare e pense no que aconteceu com a Revolução Industrial, né? A gente teve o seguinte, então, toda essa Revolução Francesa, as ideias de liberalismo, as ideias de outra maneira de se consumir e outra maneira de se relacionar, outra maneira de se enxergar como pessoa e sociedade. Isso teve impacto em todas as áreas, inclusive no consumo, tá? O que aconteceu nesse momento? Com a Revolução Industrial, nós tivemos as fábricas produzindo em massa as coisas. Não foi isso que aconteceu? Então, agora a gente tem grandes empresas de sapato fazendo sapatos, né? Elas abrem a linha de produção lá no dia e quantos tênis e sapatos iguais não saem lá no final da produção, não é verdade? Então, a gente teve uma massificação da produção. E se eu massifiquei a produção, primeiro eu tive que massificar, tornar igual, né? Fazer mais, né, do mesmo com que as pessoas aceitassem, de um tipo de comportamento, de um tipo de gosto, de um tipo de cultura. Isso veio antes, essa é a ideologia, tá? Para que eu aceite o sapato todo igual. Lembra, antes você fazia o sapato para mim, para o meu pé. Hoje, passa-se lá na fábrica e eles estipularam que a gente tem uma grade de numeração, não é isso? Então, a gente tem uma grade de numeração, começa, sei lá, né, no 33, vamos pegar aí numeração de adulto, 33 vai até o, sei lá, 48, 50, eu não tenho ideia, né? Eu calço, por exemplo, 35, 36, tá? Então, eles simplesmente falaram assim, ó, o meu sapato... O seu pé, Flávia, ele é 35, 36, ok? Tá? Então, eu faço aqui um tênis ou um sapato e ele tem que caber no seu pé. Né? Na verdade, o seu pé tem que caber no meu tênis. Essa é a ideia nova. Isso ficou subversivo. A gente teve uma mudança completa de ideologia. Você, que era um artesão antes, um sapateiro, tirou as medidas do meu pé, lembra? E fez um sapato que cabia exatamente no meu pé. Hoje não. Hoje eles fazem sapatos. E o meu pé tem que caber no sapato deles. É exatamente o contrário, certo? Eu tenho que caber na calça jeans. Eu tenho que caber na roupa. Eu tenho que caber no sapato. Eu tenho que caber nessa ideologia, nessa cultura, nessa crença, nesse gosto, por mais que esse gosto não seja o meu. E quem fabrica esse sapato, você, por exemplo, que antes tinha sua liberdade, sua independência, sua criatividade, você sabia o que você estava fazendo e conhecia o processo todo, hoje você não tem mais, porque você entra e você faz parte de um ponto da linha de produção daquela fábrica de sapato, não é verdade? Então a Flávia não consome mais por necessidade. Eu não tenho só a quantidade de sapatos que eu tenho necessidade, eu tenho um pouco mais, né? E os sapatos também agora, eles não são feitos para o meu pé, mas o meu pé deve se encaixar no produto ou no sapato. E as pessoas que estão na linha de produção não são mais livres. Elas estão ali produzindo o que é determinado para elas. Elas não escolhem marca, modelo, grade, jeito de fazer. Se elas estiverem cansadas ou estressadas, elas têm que continuar trabalhando, não é?
Se elas estiverem ruins, elas podem trabalhar um pouco menos hoje e compensar no outro dia? Não. Se elas faltarem, elas perdem as horas que elas não foram trabalhar ou o dia de serviço. Se elas ficarem doentes, a mesma coisa. Se elas não produzirem na mesma velocidade, elas também têm consequências, ok? Então, nós tivemos aí uma subversão da primeira ideia de produto ou serviço, da primeira ideia de consumo que era por necessidade. Hoje a gente tem uma ideia de consumo por identidade. Eu me identifico com uma cultura ou com uma ideologia, ok? A gente tem agora uma data, que é a década de 60, o ano de 1962, como uma data-chave, um marco para o direito do consumidor, historicamente falando. Que foi que aconteceu o seguinte: no ano de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ele faz uma declaração que nunca tinha acontecido até então, na época, né, assim, no mundo. E ele acaba falando que o consumidor, a ideia de consumidor mudou. Antigamente, o consumidor ele era visto como uma pessoa, a Flávia consumindo. Não foi assim que a gente conversou? Então, a Flávia precisava de um sapato, o sapato era feito para o pé da Flávia, né? Hoje, a ideia de consumidor, a partir da declaração de 1962 desse presidente dos Estados Unidos, ela muda, há um câmbio de ideias, tá? E agora o consumidor, ele é visto como um ponto de economia. Se esse consumidor ele não for zelado e cuidado, ele para de consumir. E na hora que ele para de consumir, a economia quebra. Percebe? Então, o que eles sacaram naquela época foi o seguinte: eu preciso minimamente proteger esse consumidor para que ele tenha condições de continuar consumindo. Na verdade, eu não quero proteger ele, eu quero proteger todo o sistema econômico. E para proteger todo o sistema econômico, eu tenho que proteger ele. Então, em 1962, foi a sacada que eles tiveram de que o consumidor agora, ele não era mais um indivíduo, mas ele era uma categoria, um monte de consumidores juntos, que precisavam de proteção mínima. Porque eles estavam desequilibrados, eles estavam vulneráveis a um sistema de produção e de consumo, ok? Então, cria-se a ideia de categoria de consumidor e não mais de indivíduo. Não mais a Flávia, mas mulheres que usam sapato, ok? Então, uma categoria de pessoas que vão consumir, tá? Chegou um dado momento, uma frase do presidente, né, do Kennedy, que ele falou assim, ó: consideramos o consumidor como uma classe, uma categoria, tá? E ele fala assim, ó, que esse consumidor vai perder força se ele não for cuidado e ficará à mercê das vontades do fornecedor. E se ele ficar, vai empobrecer. E se empobrecer, não vai consumir. E se não consumir, a economia quebra. Então ele teve esse insight, né, diante de alguns estudos, e ele estabelece então em 1962 as primeiras regras ainda tímidas de proteção a esse consumidor. Em 1985, nós tivemos regras que faziam parte do mundo todo. Então, a gente teve a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabelecendo algumas regras que iam daí sair do âmbito dos Estados Unidos e iam alcançar outros países que também tinham um sistema de produção e que foram atingidos pela Revolução Industrial, ok? Então, nós estamos aqui na parte histórica dizendo que a primeira ideia de consumidor, que era um indivíduo que consumia por necessidade, que a princípio esse consumidor ele era o rei do mercado, ele mandava no mercado, que se eu não comprasse o seu sapato, você morria de fome, não é? Porque você não comia sapato, não morava sapato, não vestia sapato, então você dependia do consumidor. E hoje nós temos uma subversão dessa primeira ideia, trazendo uma produção massificada, olhando esse consumidor
como um grupo, uma categoria que precisa ser protegida para que seja protegida a economia. Você continue podendo consumir, tá? E esse consumidor, ele tem que se adequar ao produto e ele não consome mais pela necessidade, mas ele consome pela identidade e aceitação para o grupo social que ele está inserido, tá bom? Lembre do marco histórico, lembre das primeiras regras e depois nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Um abraço!